Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina, leitura e produção de textos. Tema da aula, as estratégias leitoras. Professora Vanessa Martins do Monte. Olá, pessoal, tudo bem? A professora Vanessa Martins do Monte é branca, tem cabelos castanhos escuros e curtos. Usa brincos pretos, camiseta regata vermelha e colar com bolinhas coloridas. No estúdio da Univesp, ela está atrás de um púlpito preto e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem em uma tela à direita da docente. Vamos hoje ver uma aula sobre algumas estratégias que a gente pode usar para ler e compreender os textos, principalmente os textos acadêmicos, de modo mais eficiente e efetivo. Para isso, a gente vai utilizar alguns exemplos de textos que vocês já leram na disciplina. Vamos lá? A docente se aproxima da tela e surge o slide com o título Objetivo. Nele, as informações. Discutir algumas estratégias eficientes para a leitura de textos acadêmicos. Bom, o objetivo, então, como eu disse, é discutir algumas estratégias eficientes para essa leitura de textos acadêmicos. A gente vai usar aqui uma reportagem, que a gente não pode dizer que é exatamente um texto acadêmico, mas que ela tem um cunho mais científico para a gente verificar esses exemplos, certo? Novo slide com um fluxograma da palavra leitura, parte de uma seta azul apontando para a palavra decifração e dela uma segunda seta que indica compreensão. Abaixo, a citação. A ênfase conferida à compreensão leitora decorre do fato de que muitas pessoas, dentre elas alunos de ensino médio e superior, não entendem o que leem. Em vista disso, os professores têm de estar cientes de que não basta ensinar a ler. É necessário que o aluno entenda a leitura feita e aprenda com o que lê, interpretando os conteúdos contidos no texto, atribuindo-lhe significado para que a leitura, enquanto atividade cognitiva, cumpra o seu papel. Flores, 2016, p. 45. Então, em primeiro plano, a gente precisa entender que a leitura, ela prescinde, ou seja, é obrigatório que a gente consiga decifrar o texto. Então, essa é a primeira questão importante. Então, quando uma criança entra na escola, ela começa a aprender essa decifração. Então, ela começa a entender que há algumas formas que correspondem às letras e que essas letras formam palavras, certo? Então, ela faz um processo que a gente pode chamar, antes da decifração, de decodificação. Ou seja, ela aprende que existe um código escrito e que esse código escrito, ela precisa aprender a decodificá-lo para, então, conseguir chegar na etapa de decifração, certo? A docente sublinha com uma caneta vermelha as palavras leitura e decifração. Faz uma seta para baixo, saindo da segunda palavra decifração e escreve a palavra decodificação. Desenha uma linha que sai da seta de leitura e indo até a seta de compreensão e no centro da linha ela faz uma seta apontando para baixo, indicando a palavra decifração. Depois, circula as palavras decifração e decodificação. Essa é a primeira etapa que a gente chama, que seria uma etapa mais rudimentar, vamos dizer, da escrita, certo? Da decifração, da leitura, desculpem. E uma outra etapa que é fundamental, que é nessa etapa que a gente tem que atuar aqui no curso, é a etapa da compreensão. Então, a criança tem que ser capaz, depois de aprender a decifração, a compreender. Isso é fundamental. Ela apaga as marcações feitas em decifração, faz um retângulo em volta da palavra compreensão e desenha uma seta do texto que vai para o retângulo. E é onde a gente vai trabalhar bastante aqui na disciplina, que a gente já vem fazendo desde as primeiras aulas, certo? Para aprender e compreender, que não basta decifrar um texto, né? Preciso ler um texto, entender um texto e saber falar sobre aquele texto, certo? A gente tem aqui uma citação que eu gostaria de ler com vocês. Então, a ênfase conferida à compreensão leitora decorre do fato de que muitas pessoas, dentre elas alunos de ensino médio e superior,
não entendem o que leem. Então, aqui eu queria que vocês lembrassem da importância disso. Então, muitos alunos não entendem o que leem, certo? Do ensino médio e do ensino superior. Ou seja, vocês que estão provavelmente na sua primeira graduação, também têm que levar em conta essa questão que os alunos chegam na escola, às vezes no final do ensino médio, sem adquirir uma compreensão leitora suficiente e eles chegam no ensino superior ainda assim, né? Em vista disso, os professores têm de estar cientes de que não basta ensinar a ler. É necessário que o aluno entenda a leitura feita e aprenda com o que lê, interpretando os conteúdos contidos no texto, atribuindo-lhes significado para que a leitura, enquanto atividade cognitiva, cumpra o seu papel. Então, a gente tem algumas palavras importantes aqui que eu queria destacar. O aluno tem que entender a leitura, certo? Então, não basta ensinar a ler, é preciso que ele entenda. O aluno tem que aprender com o que lê. Ele tem que interpretar os conteúdos que estão ali no texto e ele tem que atribuir significado. A professora sublinha os trechos "não entendem o que leem", "entenda a leitura feita e aprenda com o que lê", interpretando, atribuindo-lhe significado. Ela faz quadrados em volta das palavras "entenda", "aprenda" e "interpretando". É só após essas etapas que a gente pode dizer que verdadeiramente um texto foi compreendido e que a pessoa vai conseguir conversar sobre aquele texto e fazer avaliações, né, sobre isso. No slide, o título "Bons leitores". Em seguida, a citação com os itens. A. Classificam e organizam os problemas encontrados no texto. B. Optam por critérios estáveis e coerentes de seleção dos detalhes a serem considerados. C. Atingem nível de compreensão mais aprofundado e específico. D. Dominam com maior qualidade e em maior quantidade os conceitos específicos de uma dada área de conhecimento. E. Estabelecem relações adequadas de ordem, dependência, causalidade entre conceitos específicos de um dado domínio. Flores, 2016, p. 47. O item D está destacado em vermelho. A gente vai, então, passar para ver como a Flores, que é a autora desse excerto que eu acabei de passar para vocês, que é de um texto que eu solicitei para vocês lerem durante esta semana, vai falar sobre o que são os bons leitores, né? Então, os bons leitores classificam e organizam os problemas encontrados no texto. Os bons leitores optam por critérios estáveis e coerentes de seleção dos detalhes a serem considerados. Atingem nível de compreensão mais aprofundado e específico. E aqui que eu destaquei, dominam com maior qualidade e em maior quantidade os conceitos específicos de uma dada área de conhecimento, certo? Então, isso significa que quanto mais a gente conhece sobre uma determinada área do saber, a leitura vai ficar muito mais fácil. Um exemplo claro disso é assim, se você gosta, por exemplo, de futebol, para você vai ser muito mais fácil ler uma reportagem, um texto, ou mesmo assistir um documentário sobre futebol, do que para uma pessoa que não gosta de futebol, que não conhece futebol. Então, esse é um exemplo banal de como isso é verdade. E isso funciona também para os textos acadêmicos. E, por último, estabelecem relações adequadas de ordem, dependência, causalidade, entre várias outras, entre conceitos específicos de um dado domínio. Então, são essas as atribuições de um leitor de textos, um bom leitor de texto, um leitor de texto produtivo. Enquanto faz a leitura, a professora grifa em vermelho os trechos. Classificam e organizam, critérios estáveis e coerentes, nível de compreensão mais aprofundado e específico, relações adequadas, ordem, dependência, causalidade. Ao ler o item D, ela faz uma chave em azul que engloba todo o item. Então, a gente tem 5 estratégias de leitura que são fundamentais. A primeira, separar ideias principais de ideias secundárias. A segunda, parafrasear,
que a gente vai ver mais detidamente o que significa, produzir inferências, certo? Fazer questões pertinentes sobre o texto e monitorar a leitura. Um exemplo da primeira estratégia é esse que eu coloquei aqui para vocês. Então, aqui, vocês nem precisam ler exatamente o que está escrito aqui. No slide com as estratégias de leitura, há uma imagem do resumo de um artigo com alguns trechos destacados com marca texto amarelo. Mas o que eu queria que vocês percebessem é que há trechos aqui em destaque, né, que a gente pode usar para separar essas ideias. Ou seja, quando a gente usa uma caneta marca-texto ou um marcador mesmo no computador, a gente está, na verdade, preparando o nosso cérebro, o nosso entendimento, a nossa atenção para começar a detectar ali naquele texto o que é mais importante e o que é mais secundário. Então, eu não vou colocar o ato de grifar o texto como uma estratégia de leitura, mas sim como uma ferramenta. É uma ferramenta prática que a gente pode usar para fazer essa separação das ideias principais e das ideias secundárias. Mas a atividade, a estratégia em si é essa separação. Um mau leitor tem dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque ele generaliza demais as ideias de um texto. Então, ele não consegue fazer uma hierarquia e construir isso, essa ideia é mais importante, essa ideia está vinculada a essa outra e assim por diante, né? Então, a capacidade de aprofundamento da leitura não é atingida. Novo slide com as informações. Separação de ideias principais de secundárias. A clareza do conteúdo permite que criemos esquemas mentais. Esquemas são maiores que hierarquia. As palavras clareza e esquemas estão destacadas em vermelho. Em seguida, um esquema com uma caixa de texto azul com a expressão ideia principal, conectada a outras 3 da mesma cor que indicam ideia secundária. Ao ler o texto do slide, a docente sublinha em vermelho os trechos: clareza do conteúdo, esquemas mentais e hierarquia. Bom, a clareza do conteúdo permite que criemos esquemas mentais. Então, quanto mais claro para a gente fica um determinado conteúdo do texto, mais fácil a gente criar esquemas mentais. E os esquemas mentais, necessariamente, a gente constrói uma hierarquia. E essa palavra hierarquia é fundamental. Ela vai aparecer pela primeira vez aqui nesta aula, mas ela vai voltar a aparecer quando a gente for falar, por exemplo, de coerência. Então, a hierarquia permite que a gente faça uma construção como essa que está aqui no slide. Então, há uma ideia principal e a essa ideia principal se vinculam algumas ideias que não são tão importantes, que são chamadas de ideias secundárias ou ideias acessórias, certo? Então, é assim que a gente vai dividir um texto e a nossa leitura. Novo slide com as informações. Relevância é maior que registro mental, que é maior que proeminência, que é maior que consolidação na memória. Abaixo, um frame da animação Toy Story 3. Nele, em primeiro plano, estão, da esquerda para a direita, o porquinho, cofre em formato de porquinho cor-de-rosa, o Slink, cachorro salsicha com uma mola ao invés de corpo, a senhora cabeça de batata, brinquedo em formato de batata, o Woody, cowboy de brinquedo, o Buzz, astronauta de brinquedo, e a Jessie, cowgirl de brinquedo. O Woody e o Buzz estão de mãos dadas e todos estão com expressão amedrontada, olhos arregalados e boca semiaberta. Em segundo plano, à esquerda, está Rex, dinossauro de brinquedo. Os brinquedos estão envoltos por lixo e tudo está em tons alaranjados. Bom, a gente tem também a questão da relevância. Quando a gente consegue fazer um esquema mental muito claro na nossa cabeça, a gente consegue perceber que existe um encadeamento das ideias, né? Então, a gente percebe que algumas ideias são mais relevantes. Se a gente entende que essa ideia é relevante, isso cria um registro mental na nossa cabeça dessa ideia. Por isso que usar, às vezes, o marca-texto é eficiente. Criando esse registro mental, isso cria uma proeminência, ou seja, aquilo fica mais importante ali no nosso cérebro, nas nossas funções cognitivas, e isso permite que a gente
consolide essa informação na nossa memória. Então, não é uma simples atividade de decorar, mas é uma atividade de registrar ideias que são relevantes, que são fundamentais para que a gente se aproprie de fato dessas ideias. Eu trago aqui uma imagem que vocês já devem conhecer, que é uma cena do filme Toy Story 3, né, em que os brinquedos estão lá num lixão e eles precisam ser separados porque eles não são o lixo, certo? Então, existe uma forma antes dessa cena, de separar aqueles objetos que são metálicos, por exemplo. E esses brinquedos precisam dar um jeito deles serem registrados, para eles ganharem proeminência, para eles poderem ser separados e eles poderem sobreviver. Então fica aí uma analogia com a importância da gente verificar a proeminência das ideias de um texto para que a gente consolide, para que a gente sobreviva, certo? Em novo slide, o título Paráfrase. Em seguida, a citação com as informações. Implica a síntese de unidades textuais mais amplas, parágrafos, por exemplo. Resultado: produção de um texto embasado no texto proposto para leitura, em que é possível clarificar os conteúdos ou ideias do texto original, bem como suas interrelações. Representação mental do texto original, de modo coerente e coeso. Flores, 2016, p. 4950. As informações, síntese de unidades textuais, produção de um texto e representação mental estão destacadas em vermelho. Ao ler, a professora sublinha síntese de unidades textuais, amplas, parágrafos, produção de um texto embasado no texto proposto para a leitura, clarificar os conteúdos ou ideias do texto original, interrelações e representação mental. Bom, a paráfrase. O que é a paráfrase? A paráfrase implica a síntese de unidades textuais mais amplas, como, por exemplo, parágrafos, certo? Então, eu consegui reduzir um parágrafo em uma frase. Então, este parágrafo quer dizer isso. Isso é uma capacidade que a gente diz de fazer paráfrase. O que mais? A paráfrase vai resultar na produção de um texto, certo? Um texto feito por você, que é o leitor de um outro texto, de um artigo ou de um capítulo, né? Que seja embasado no texto proposto para a leitura, em que é possível clarificar os conteúdos ou as ideias do texto original, bem como suas inter-relações. Então, é aquele diagrama que eu mostrei para vocês antes, que representam essas inter-relações. Então, a gente consegue fazer com uma paráfrase uma representação mental do texto original, de modo coerente e coeso. Esse é o objetivo de uma paráfrase, produzir um outro texto. No slide intitulado Produção de Inferências, a citação. Um tipo de cálculo mental do leitor, realizado para completar ou complementar as lacunas textuais, sendo essa estratégia mobilizada na leitura de qualquer texto. A necessidade de inferir decorre de não existir texto algum que contenha tudo aquilo que intenta transmitir ou informar ou argumentar. Por isso é certo que o leitor, para entender o texto em profundidade, precisa completá-lo ou complementá-lo com suas inferências. Flores, 2016, página 50. Alguns trechos estão destacados em vermelho. São eles: cálculo mental do leitor e o leitor, para entender o texto em profundidade, precisa completá-lo ou complementá-lo com suas inferências. Ao ler, a professora sublinha os trechos: cálculo mental do leitor, lacunas textuais e precisa completá-lo ou complementá-lo com suas inferências. E uma parte fundamental da estratégia leitora é a nossa capacidade de produzir inferências. Eu trouxe aqui uma citação que diz que a inferência, o que é? É um tipo de cálculo mental do leitor, né? Realizado para completar ou complementar as lacunas textuais. Sendo essa estratégia mobilizada na leitura de qualquer texto, a necessidade de inferir decorre de não existir texto algum que contenha tudo aquilo que intenta transmitir, informar, argumentar. Por isso, é certo que o leitor,
para entender o texto em profundidade, precisa completá-lo, complementá-lo com suas inferências. A ideia crucial aqui é que vocês saibam que não existe texto completo, não existe um texto que tenha todas as informações. Algum nível de inferência a gente sempre vai precisar fazer, e é importante que a gente sofistique a nossa capacidade de fazer isso. Novo slide com o título Elaboração de questões pertinentes sobre o texto e os tópicos. Avaliação feita pelo próprio leitor. Responde à pergunta: o que o texto significou para mim? Garante o aprofundamento da compreensão leitora. Pensar sobre o que entendemos e o que não entendemos sobre o texto permite alterarmos a perspectiva a partir da qual o texto foi lido. Os trechos Aprofundamento da compreensão leitora e O que entendemos e o que não entendemos sobre o texto estão destacados em vermelho. Bom, elaboração de questões pertinentes sobre o texto. São as avaliações que nós mesmos fazemos da nossa leitura. Então, a gente, depois de ler um texto, sempre tem que perguntar o que a gente entendeu e o que a gente não entendeu. Porque é só por meio dessas perguntas que a gente vai conseguir alterar a nossa perspectiva sobre a leitura do texto e aprofundar a nossa compreensão. No slide, o título Monitoramento da leitura e os tópicos. Refletir sobre a própria leitura. Assumir o controle do seu processo de entendimento. Em seguida, a citação. Tomada de consciência do leitor sobre a qualidade e o grau de compreensão atingido, significando isso ficar ele no controle e ou acompanhamento do entendimento obtido, o que demanda experiência leitora e envolvimento total com a tarefa. Flores, 2016, p. 50. Ao ler a citação, a professora sublinha em vermelho os trechos: tomada de consciência, controle e ou acompanhamento. Em azul, ela sublinha o trecho, qualidade e o grau de compreensão atingido. Por fim, a gente tem o monitoramento da leitura, ou seja, o que é monitorar a leitura? É refletir sobre a nossa leitura, né? Assumir o controle do nosso processo de entendimento, é tomar consciência, né, sobre a qualidade e o grau de compreensão atingido. Significando isso, ficar ele no controle, acompanhamento do entendimento obtido, o que demanda experiência leitora e envolvimento total com a tarefa. Ou seja, quando a gente for ler um texto, a gente precisa ter sempre a consciência desse processo leitor. A gente precisa como se uma parte de nós estivesse efetivamente lendo e interpretando e outra parte mais acima estivesse vendo, mas será que eu estou entendendo o que eu estou lendo? Será que eu preciso voltar? Será que eu preciso reler um parágrafo? Como é que eu faço esse processo? Só estando consciente e monitorando a leitura. No slide intitulado Exercício de Aplicação, uma imagem com o título e o resumo de um texto que foi publicado em 29 de setembro de 2016, às 19 horas e 33 minutos. Sendo o título Foucault, as palavras e as coisas. E o resumo: é sintomático que Temer odeie o termo golpe. Nas democracias esvaziadas, não se tenta usurpar apenas o poder político, mas também o sentido dos termos. 3 círculos azuis envolvem palavras, termo e termos. Bom, agora eu queria fazer um exercício de aplicação, que é sobre um texto que foi publicado no dia 29 de setembro de 2016, que é um texto que eu pedi para vocês lerem, que é o texto chamado Foucault, as palavras e as coisas. Nesse texto, a gente tem aqui o título e aqui o olho, que seria o olho da notícia, mas isso aqui não é exatamente uma notícia, mas é como se fosse um resumo do texto, que diz: é sintomático que Temer odeie o termo golpe. Nas democracias esvaziadas, não se tenta usurpar apenas o poder político, mas também o sentido dos termos. O que eu queria chamar a atenção para vocês aqui nesse texto? Que a gente tem ali no título palavras, depois termo e depois termos novamente. Ou seja, é um texto que vai falar sobre as palavras e a relação das palavras com o poder. E isso já fica muito explícito logo aqui no início. Então, a gente lendo só isso com bastante atenção, a gente já consegue prever com uma certa alta chance de acerto, vamos dizer assim, sobre o que vai tratar o texto. Isso é uma estratégia leitora bastante eficiente. Então, no primeiro parágrafo,
a gente tem, parafraseando um texto clássico de Michel Foucault, As Palavras e as Coisas, Les mots et les choses, que agora em 2016 completa 50 anos de sua primeira edição, podemos afirmar que o poder se exerce sobre as palavras e as coisas. E nesses dias trágicos da vida nacional popular, tal se mostra cada vez mais claramente. O pensador francês nos faz ver, ao longo de sua obra, arguta e perspicaz, que o poder não se exerce apenas sob a forma dos aparelhos repressores, ou seja, o poder não é apenas aquele que se impõe pela força física, pela coação do corpo. O poder também se faz no e por meio dos discursos, mesmo aqueles que não são proferidos dos clássicos lugares do poder, são discursos de poder. Por isso, o caráter discursivo do golpe não é menor que seu caráter político, são indissociáveis, pois não há política sem discurso, não há vida política sem a ação das palavras, que significam e ressignificam as coisas. Sem a palavra, sobra ao poder apenas a coação física, mas esta forma, embora possa ser mais rápida e direta, é menos sutil, portanto mais fácil de ser denunciada. Spinoza, pensador seiscentista, ao denunciar os mecanismos de poder, nos lembra que o maior poder é aquele que reina sobre os ânimos. Ora, mas como se estrutura esse poder que, dispensando a força física, se exerce diretamente sobre os ânimos? Ele se estrutura pelos discursos. É sustentado pelas palavras, uma vez que há uma vinculação direta entre os nossos ânimos e os sentidos das palavras e das coisas. Em um novo slide, o texto está separado em ideias principais e ideias secundárias, sendo as principais destacadas em vermelho e as secundárias sublinhadas em preto. Parafraseando um texto clássico de Michel Foucault, as palavras e as coisas, les mots et les choses, que agora, em 2016, completa 50 anos de sua primeira edição, podemos afirmar que o poder se exerce sobre as palavras e as coisas. E nesses dias trágicos da vida nacional popular, tal se mostra cada vez mais claramente. O pensador francês nos faz ver ao longo de sua obra, arguta e perspicaz, que o poder não se exerce apenas sob a forma dos aparelhos repressores, ou seja, o poder não é apenas aquele que se impõe pela força física, pela coação do corpo. Sendo o trecho "O poder se exerce sobre as palavras e as coisas" destacado como ideia principal, e o trecho "O poder não se exerce apenas sob a forma dos aparelhos repressores", ou seja, o poder não é apenas aquele que se impõe pela força física, pela coação do corpo, destacado como ideia secundária. O exercício que eu queria fazer com vocês, é separar. Aqui a gente tem ideias principais, destacadas em vermelho, e ideias secundárias sublinhadas. Aqui, a mesma coisa, as ideias principais e uma ideia secundária. Em novo slide, a continuação do texto, que também está separado em ideias principais e ideias secundárias. O poder também se faz no e por meio dos discursos. Mesmo aqueles que não são proferidos dos clássicos lugares do poder, são discursos de poder. Por isso, o caráter discursivo do golpe não é menor que seu caráter político. São indissociáveis, pois não há política sem discurso, não há vida política sem a ação das palavras que significam e ressignificam as coisas. Sem a palavra, sobra ao poder apenas a coação física. Mas esta forma, embora possa ser mais rápida e direta, é menos sutil, portanto, mais fácil de ser denunciada. Sendo o trecho "Há política sem discurso, não há vida política sem a ação das palavras que significam e ressignificam as coisas", destacado como ideia principal, e o trecho "Sem a palavra sobra ao poder apenas a coação física", destacado como ideia secundária. Novo slide com a parte final do texto separado em ideias principais e ideias secundárias. Spinoza, pensador seiscentista, ao denunciar os mecanismos de poder, nos lembra que o maior poder é aquele que reina sobre os ânimos. Ora, mas como se estrutura esse poder que, dispensando a força física, se exerce diretamente sobre os ânimos? Ele se estrutura pelos discursos, é sustentado pelas palavras, uma vez que há uma vinculação direta entre os nossos ânimos e os sentidos das palavras e das coisas. Sendo o trecho "O maior poder é aquele que reina sobre os ânimos", destacado como ideia secundária, e o trecho
Ele se estrutura pelos discursos, é sustentado pelas palavras, uma vez que há uma vinculação direta entre os nossos ânimos e os sentidos das palavras e das coisas, destacado como ideia principal. E aqui também, a ideia principal está no final do primeiro parágrafo, que é exatamente aquilo que a gente já planejava pela leitura do título do texto sobre o que ele iria falar, que é exatamente do poder das palavras e da questão das palavras e do discurso. No slide intitulado Produção de Inferências, o trecho do texto lido anteriormente. Parafraseando um texto clássico de Michel Foucault, As Palavras e as Coisas, Les mots et les choses, que agora em 2016 completa 50 anos de sua primeira edição, podemos afirmar que o poder se exerce sobre as palavras e as coisas. E, nesses dias trágicos da vida nacional popular, tal se mostra cada vez mais claramente. O pensador francês nos faz ver, ao longo de sua obra arguta e perspicaz, que o poder não se exerce apenas sob a forma dos aparelhos repressores, ou seja, o poder não é apenas aquele que se impõe pela força física, pela coação do corpo. Os trechos, agora em 2016, completa 50 anos de sua primeira edição e, nesses dias trágicos da vida nacional popular, estão destacados em vermelho. E eu queria fazer mais um exercício para finalizar, que seria esse trecho que está em destaque, que agora em 2016 completa 50 anos de sua primeira edição, necessariamente precisa nos levar a perguntar, se a gente comemora o aniversário de um texto, significa que esse texto tem uma relevância, porque ele tem um aniversário comemorado. Então essa é uma inferência, e essa é uma inferência que a gente precisa começar a fazer a partir da nossa leitura. E na segunda, e nesses dias trágicos da vida nacional popular, que dias trágicos são esses? Se a gente lembrar, o texto foi publicado no primeiro semestre de 2016. E sobre que dias trágicos o autor do texto está falando? A professora passa para um novo slide no qual há uma imagem com a manchete de uma reportagem do G1, em Brasília, publicada em 12 de maio de 2016, às 6 horas e 34 minutos da manhã. Processo de impeachment é aberto e Dilma é afastada por até 180 dias. Senadores aprovaram a instauração de processo por 55 votos a 22. Presidente fica afastada por até 180 dias enquanto é julgada no Senado. A gente tem que lembrar que é o processo de impeachment que o autor do texto defende que é um golpe e a Dilma foi afastada por até 180 dias. Isso aconteceu dia 12 de maio de 2016 e o texto que a gente acabou de ler é publicado cerca de um mês e meio depois dessa data. Ou seja, isso é uma outra inferência que depende do nosso conhecimento de mundo, que depende da nossa capacidade leitora. Bom, um convite agora para finalizar. Que tal você elaborar uma paráfrase deste texto que a gente acabou de ler? Esse texto do Foucault que a gente leu o primeiro parágrafo. Seria importante que vocês fizessem esse exercício. Então eu convido a todos que leiam novamente o texto do Foucault, tentem seguir as 5 estratégias leitoras primeiro e depois vão focar na segunda delas, que é a elaboração de uma paráfrase. Combinado? Nos vemos nas próximas aulas. Créditos: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, Diretora Acadêmica Simone Teles Martins Ramos, Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flix, Roteiro Samara Oda, Revisão Larissa Tavares, Consultoria Lara Souto, Gravação Leandro Ribeiro, Narração Valéria Grilo.